Fala turma, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o algoritmo do método de escalonamento Round Robin implementado na linguagem de programação Go. Bom, ontem eu expliquei a teoria para vocês de como funciona esse método de escalonamento. Inclusive eu apresentei para vocês a diferença de um método de escalonamento preemptivo e não preemptivo. Enfim, se você ainda não assistiu o vídeo de ontem, passe aí no canal, confira que é fundamental para o entendimento completo desse vídeo aqui. Mas bom, vamos passar aqui pelo algoritmo criado. O primeiro tem alguns prints aqui para poder nos facilitar a nossa legibilidade na saída. Aqui na linha 109 a gente faz um slice de processos. Antes eu vou explicar para vocês essa struct aqui criada para essas duas structs na verdade criadas para a gente ter um contexto de dados que vamos trabalhar, de tipos de dados que vamos trabalhar. Eu criei aqui duas structs. A primeira seria para representar um processo, onde esse processo contém um ID inteiro, um tempo total, esse burst time, um tempo restante, que é o remaining time, e um tempo de espera, o waiting time, todos inteiros, e um turnaround time, que seria esse tempo de finalização ou tempo de retorno desse processo, onde ele terminou de ser processado. A gente tem um outro tipo aqui que seria o round robin, de fato uma struct que vai representar o nosso algoritmo, o nosso método na verdade de escalonamento, e ele vai receber um slice de processos. Além de receber um slice de processo como atributo, ele também terá um quantum, que é aquela medida de tempo que cada processo vai ter para executar. Esse seria a quantidade de tempo que cada processo vai executar em cada iteração da nossa fila circular. É, dito de posse, na verdade, desses tipos, já explicados esses tipos, a gente pode retornar lá pro método main e continuar a passagem por esse método. Então a gente tem o slice de processos, onde a gente define de fato os processos que nós vamos trabalhar. No caso, a gente vai definir apenas o ID e o burst time de cada um deles. No caso, essa lista aqui de objetos, na verdade, de processos, de instâncias de processo que a gente vai trabalhar. Aí eu vou mostrar para vocês esse método new round robin que vai retornar uma instância de round robin aqui. Dá para perceber pelo retorno desse método. Perceba que eu estou passando como parâmetro a lista, na verdade o slice de processos, e o número 4 que vai representar o quantum, porque esse new round robin recebe os processos que nós vamos trabalhar, esse slice de processos, e também o quantum, que seria essa unidade de tempo, esse quantitativo de tempo, que nós vamos usar como referência para esse algoritmo round robin, esse método de escalonamento round robin específico, essa instância na verdade desse round robin. Então vamos lá para esse método público new round robin. Ele vai fazer uma reserva de espaço de um slice de processos do tamanho dos processos que nós do tamanho do slice de processos que nós submetemos. Então aqui é só para fazer uma separação de memória para armazenar um slice de processos em memória do tamanho exigido aqui, no caso do tamanho da nossa lista de processos. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer uma cópia desses processos para manter os originais. Então eu estou fazendo instanciando na verdade esse slice, esse novo slice vazio até então, e aqui eu estou copiando todos os processos que nós recebemos para esse novo slice que nós acabamos de reservar a memória aqui. Perceba por que eu faço esse processo aqui de cópia, porque eu quero conservar. Por que eu não uso a sintaxe de ponteiro para passar o endereço desse slice de processos que eu já estava querendo manipular? Porque que foi lá instanciado lá no método main? Porque eu quero conservar esses processos da forma que foram aquele slice do jeito que está, porque eu vou fazer algumas
modificações nesse slice de processos aqui nesses próximos passos desse método, dessa função, na verdade. Então não faz sentido, faz muito sentido, na verdade, fazer uma cópia dessa lista desse slice de processo. Aí eu vou iterar sobre essa cópia dos processos e vou definir o tempo restante como o tempo total, porque a princípio a gente vai iniciar cada processo com o tempo restante total, e também fazer esse estágio inicial desses dois atributos de cada um dos nossos processos, que no caso o waiting time ele vai ser zero, vai iniciar como zero, e o turnaround time também vai começar como zero. Feito isso, eu já posso fazer uma nova instância do round robin, aquela struct aqui, essa struct aqui. E eu vou passar como parâmetros, como atributos, na verdade, dessa nova instância que eu irei criar, os nossos processos, essa cópia dos nossos processos com essas inicializações aqui, e também o quantum, que seria esse quantitativo de tempo que nós vamos trabalhar nessa unidade de método de escalonamento round robin. Aí eu retorno esse endereço dessa instância que nós acabamos de criar. E lá no método main a gente pode perceber que eu armazeno esse endereço aqui no meu RR1, Round Robin 1. E agora, nessa linha 118, eu executo o método execute dessa struct Round Robin. Perceba que esse método aqui, perceba que nós usamos aqui a sintaxe para criar um método público para essa struct Round Robin. Como eu mencionei nos vídeos anteriores sobre algoritmos usando Go, essa sintaxe aqui, na verdade acho que foi no vídeo sobre API, aquela API simples, que essa sintaxe aqui, na verdade ela significa que nós estamos, como se fosse o self do Python ou this do Java, para poder autorreferenciar aquela instância específica que a gente está trabalhando. E aqui seria o nome do método que a gente está criando, um método público chamado execute. E aqui são o retorno que a gente está esperando para esse método. No caso, eu estou esperando um slice de processos e 2 floats como retorno. Esse conjunto aqui de retorno. Então vamos direto para a execução do algoritmo. Então, de fato, o processo de execução da fila circular. E o primeiro de tudo eu faço uma reserva de memória de um slice de inteiros, a princípio com 0 posições, porque eu não sei a quantidade de processos que eu vou enfileirar. Aqui eu faço um loop sobre os nossos processos que foram armazenados nesse round robin específico, nessa instância de round robin. E enfileiro cada um em ordem mesmo, em ordem sequencial, que foram inseridos lá no... Eu estou iterando de fato sobre esse slice de processo. E essa ordem aí vai ser gerenciada pelo slice. E aí, feito isso, enfileirando todos esses nossos processos, aqui eu instancio uma variável chamada current time e uma outra completion times, que seria uma para armazenar o tempo atual e outra para armazenar todos os tempos de finalização dos processos. Essa variável aqui ela vai ser, na verdade, um slice de inteiros com o tamanho do nosso slice de processo. Aqui eu faço um for. Aqui que é o coração da execução da nossa fila circular, onde ocorre de fato esse processo de alternância de execução dos processos. Aqui, então, primeiro de tudo, a gente faz uma dinâmica de remover o primeiro elemento, porque a gente está trabalhando com uma fila no modelo tradicional de first in, first out. O primeiro que entrar é o primeiro que vai sair. E a gente está aqui nessa linha aqui, a gente está reorganizando a fila para remover o primeiro elemento e fazer uma cópia do seguinte. Na verdade, atribuir a essa variável somente o slice a partir da posição 1. Então a gente está eliminando a posição 0, que seria esse que acabou de sair da fila.
Aí o próximo passo seria obter esse processo dentro da nossa lista de processos, esse index específico do nosso processo. Perceba que eu estou armazenando aqui os indexes coerentes com o que estão sendo armazenados nesses slices. Então, realmente eu estou referenciando um processo, o mesmo processo, mesmo estando iterando sobre, mesmo estando fazendo é, essa remoção do começo da fila, esse destaque de um elemento do primeiro elemento que entrou sempre na fila. Então a gente destacou esse processo aqui e nessa linha aqui a gente faz, na verdade esse bloco de código aqui vai definir o execution time, que seria o tempo de execução. E essa lógica aqui, ela indica em linhas gerais, ela diz que a gente quer o menor tempo entre o tempo restante e o quanto. Ou seja, eu quero destacar, eu quero armazenar nesse tempo de execução o menor tempo entre comparando esses dois parâmetros aqui, o remaining time e o quanto. Porque pensa, se eu tiver um remaining time menor, um tempo restante menor do que o quantum, o tempo de execução não vai ser o total do quanto, e sim vai ser o tempo o tempo restante. Não vou usar todo aquele quantitativo de tempo que o meu quantum ele indica. Eu vou usar só o que falta para poder executar o meu processo. Então essa lógica aqui é para destacar de fato e armazenar o tempo de execução correto. Então aqui eu faço um incremento desse tempo de execução no tempo atual para poder avançar na linha do tempo de fato. E aqui eu faço um decréscimo desse próprio execution time do meu remaining time, que seria esse tempo restante desse processo específico. E nessa parte aqui de baixo a gente faz a dinâmica de reenfileirar caso o processo ainda tenha tempo de execução pendente, ainda não tenha sido concluído. Então a gente tem aqui, se o remaining time ele for maior do que zero, eu reenfileiro esse processo na nossa nossa fila, na verdade, de processos pendentes. Caso contrário, caso eu já tenha concluído aquele processo, eu simplesmente coloco na posição do index desse meu slice de completion times esse tempo atual que vai indicar aquele turnaround desse processo específico, esse tempo de finalização desse processo específico, baseado no tempo corrido, no caso que é esse current time. Aí ele vai iterar até não sobrar nenhum elemento, nenhum processo com tempo restante, até finalizar todos os processos. Esse loop vai rodar, porque a condição de parada é enquanto tiver elementos na fila. Aqui embaixo eu vou calcular o total waiting time e o total turnaround time. São duas variáveis que são inteiras e inicializadas inicialmente com zero, ambas. Aqui embaixo eu vou fazer de fato a inscrição a definição na verdade dos meus atributos turnaround time e waiting time. Perceba que o meu turnaround time é exatamente o meu completion time na posição I, na posição do index específico. E meu waiting time é um resultado a partir da subtração do turnaround time, ou seja, o tempo de finalização daquele processo, tempo corrido. Perceba que eu tenho uma linha de tempo e em determinado momento da linha do tempo eu tive a finalização daquele processo, menos o tempo total que foi requerido, na verdade, para finalização daquele processo. Perceba que isso aqui é uma sacada muito boa, porque de fato, se a gente na verdade, subtrair o tempo de finalização corrido menos o tempo total daquele processo que ele espera gastar, que ele precisa para finalizar, na verdade, eu tenho de fato o tempo ocioso, o waiting time que esse processo ficou disponível para execução, mas não foi executado por conta que o recurso estava sendo usado em outro processo. A unidade de quantum estava executando outro processo.
Aqui embaixo eu faço o total waiting time a partir do somatório dos waiting times dos processos específicos. E aqui o turnaround time é a mesma lógica de fazer um somatório de todos os turnaround times dos processos. Então aqui eu já faço todo o processo de atualização dos meus processos com os atributos corretos, depois de todo o processo de execução da nossa fila circular. E aqui eu faço as médias, eu calculo as médias. A média do tempo total de espera, que seria o total de tempo de espera dividido pelo total de processos, a quantidade total de processos. A média do turnaround time é a mesma coisa. Eu faço o total turnaround time, o total de tempo gasto, dividido pelo total de processos. E eu tenho a média do turnaround time desse round robin específico. E aqui, como foi disposto aqui no método, que eu vou retornar um slice de processos, um float e outro float, dois floats. Então aqui eu retorno os meus processos já com todos os atributos atualizados, com os dados corretos. O meu average wait time e o meu average turnaround time, que seriam as minhas médias de tempo de espera e de tempo de retorno. Então esse método é dessa forma que ele funciona. Então quando a gente chama esse execute, a gente já consegue ter todas as informações nessa variável. Outro ponto importante é esse método aqui de print results, que é um método público, uma função pública, na verdade, desse pacote. Ele simplesmente vai exibir os nossos resultados. Ele recebe a lista de processos, um slice de processos, na verdade, o average waiting time e o average turnaround time. E perceba que ele vai fazer uma string com 6 de largura, uma string com 12 de largura, para poder fazer aquela exibição de tabela mesmo, para ter esse espaçamento entre as colunas. Aqui de fato, então aqui é só o cabeçalho da minha exibição. Aqui embaixo eu vou fazer de fato a exibição de cada um dos meus processos com todas as informações que a gente coletou. E aqui no final, depois eu faço um print de uma linha contínua. E no final eu faço também uma exibição do tempo médio de espera e o tempo médio de retorno que a gente calculou. Então, dessa forma a gente tem o cálculo, a finalização dessa explicação desse método de escalonamento round robin, desse algoritmo que implementa esse método de escalonamento. E aqui embaixo eu faço uma nova execução do meu round robin, mas com outro quantum, agora de 2 milissegundos. Faz a mesma coisa e no final eu faço um retorno de visual no meu terminal de uma comparação entre os quantums da média de espera de um com 4 milissegundos de quantum e um outro com 2 milissegundos de quantum. Então vamos executar o nosso algoritmo aqui. Perceba que na nossa primeira execução com um quantum de 4 milissegundos, a gente tem todas as informações aqui, o waiting time de 7 do primeiro processo, o waiting time de 4 do segundo processo, o waiting time de 8 do segundo processo e o waiting time de 10 do quarto processo. Aqui tem os tempos de retorno e o completion. Esse completion é redundante porque seria exatamente o mesmo, é sempre o mesmo turnaround time. Perceba que tem um tempo médio de espera de 7,25 milissegundos e um tempo médio de retorno de 11 milissegundos quando a gente tem um quantum de 4 milissegundos. Quando a gente muda essa variável quantum para 2 milissegundos,
a gente tem um waiting time, uma queda no waiting time. Então a gente tem é até justificável, porque eu vou fazer uma alternância maior, um switch maior entre processos. Mas em contrapartida eu tenho, na verdade eu tenho essas duas variáveis, uma otimização nas duas variáveis. Eu tenho tanto um tempo médio de retorno menor, como também um tempo de espera menor, de 6 milissegundos, e um tempo médio de retorno de 9,75 milissegundos. Mas a gente tem que considerar que, igual eu falei, a gente tem que considerar que vão ser feitas mais alternâncias de processos. Então, a gente deve considerar isso também como algo a se considerar quando a gente opta por um quantum menor. Bom, então esse foi o vídeo. Eu expliquei para vocês como que eu implementei esse algoritmo na verdade esse método de escalamento round robin utilizando a linguagem de programação Go. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.